Olá, gente do bem, tudo bem com vocês? E hoje, como eu prometi na semana passada, nós estamos com uma pessoa muito especial para falar de um tema polêmico e eterno, porque veio para ficar. A nossa querida LGPD. E como eu te prometi, nós vamos hoje conversar com uma pessoa especialista no assunto, a doutora Márcia Amaral, uma amiga querida, advogada, empresária, e que está aí fazendo e se certificando numa nova profissão que surge de DPO. Mas depois ela te explica o que é isso. Márcia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda Obrigada. a essa partilha. O nosso canal é para partilhar, principalmente com as instituições do terceiro setor, minha querida. E a gente já te agradece porque você aceitou voluntariamente vir aqui falar sobre esse tema, que é um tema muito complexo. Muita gente está assustada com o tema da Lei Geral de Proteção de Dados, como isso vai impactar no terceiro setor, né? Mas aí a gente já conceitou um pouco na semana passada do que seria, né, a essência da LGPD. Mas aí eu te pergunto, né, quais os benefícios para o doador e para a instituição? O que essa lei vem trazer de novo, tão necessário, né? Seja bem-vinda, com a palavra. Boa noite, obrigada. Boa noite. Agradeço o convite, estou muito feliz de poder estar divulgando, né, a lei que já entrou em vigor. E significa, assim, a Lei de Proteção de Dados, ela vem para trazer mais segurança para os titulares de dados, né, para as pessoas. E como é o benefício para essas pessoas, para as pessoas que são os titulares de dados, né? É resguardar a sua privacidade, para que ela não seja divulgada indevidamente, para que não seja colocada na rede e seja usada para outros fins que a pessoa gostaria, né? Como bem colocado já pela Solange, as pessoas se sentem desrespeitadas quando tem sua privacidade invadida. Então, a lei veio para proteger as pessoas diante de posturas de violação e de desrespeito aos direitos de privacidade. E para as pessoas, para as empresas, para as instituições, também há um benefício, né? De mostrar para as pessoas, para os seus clientes, para os seus consumidores, que são empresas preocupadas com a privacidade dos seus clientes. Então, isso demonstra uma credibilidade e transparência e fortalece as marcas das empresas, das instituições que se preocupam em se adequar à lei, porque neste momento é um grande diferencial. Quem está se preocupando com isso demonstra para os seus assistidos, para os seus, né, consumidores, que é uma pessoa que se preocupa com seus clientes. Então, é uma vantagem para as empresas também, né? Eu acho que vem muito de ética, né, Márcia? Eu vou te chamar de Márcia porque te conheço há muitos anos, né? Se me permite, né, doutora Márcia? Claro. Mas, enfim. Imagina. Então, o que acontece é o seguinte, realmente uma terra sem lei, né? A lei geral, sem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fica numa terra sem lei, principalmente na internet. Ninguém é punido, os seus dados são usados, o seu telefone toca o tempo todo, as pessoas não respeitam, quer dizer, o seu nome, os seus dados estão aí à disposição de todo mundo para fazer tudo, e isso está errado, né? Então, a gente precisa se adequar. Então, os benefícios, assim, as pessoas que gostam de ética, gostam de honestidade, que gostam de respeito, então vamos respeitar o consumidor. Nós somos consumidores, né? E nesse caso, para o terceiro setor, a gente fala muito carinhosamente dos doadores, aqueles benfeitores que ajudam a instituição, né? Mas, Márcia, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que são dados? Conceitua para a gente, explica para a gente essa coisa de dados. Está protegendo dado? É um dadinho de jogar? Não, né? O que são dados? Então, para fins da lei, a gente está falando de dados pessoais.
E o que são dados pessoais para a lei? São dados de pessoas físicas identificadas ou identificáveis. Ou seja, havendo qualquer forma de identificar as pessoas, são considerados dados. Então, a gente está falando especificamente de pessoas físicas, não de pessoas jurídicas. Então, se for CNPJ, coisas assim que se referem a pessoas jurídicas, não são dados para os fins da lei. Para a lei, são dados de pessoas físicas que possam ser identificadas. Então, também, dados que sejam anônimos, né, que não identifiquem a pessoa de forma nenhuma, não são considerados dados pessoais para fins da lei. Então, isso é importante, tem que estar bem claro, para que, no primeiro passo, as instituições saibam o que é que elas devem resguardar nesse momento. E é confuso, viu, Márcia? Porque, assim, tem aquela história de dados sensíveis, dados não sensíveis, o que eu resguardo, o que eu não resguardo. Por exemplo, no terceiro setor, a gente trabalha muito com os dados demográficos, né? O endereçamento, endereço, nome, mas tem alguns dados importantes que a gente precisa tratar, por exemplo, o CPF a gente precisa, por quê? Porque senão a gente não gera um boleto de doação, a gente precisa ter no nosso banco de dados também os dados de doações, é bom ter, por exemplo, a data de nascimento para fazer uma campanha de aniversário, quer dizer, quais são os dados sensíveis aqui nessa história toda, né? Então, considerando especificamente no terceiro setor e nesse foco de captação de recursos de vocês, a gente está diante da coleta de dados que não tem base legal e nem base legítima, que isso é considerado, por exemplo, a Receita Federal tem base legal para coletar dados das pessoas. Então, ela não precisa que a pessoa autorize, porque tem uma lei que obriga a pessoa a passar os dados para ela, para a Receita Federal, para fins de imposto de renda, por exemplo. No caso de vocês, as pessoas vão estar dando seus dados gratuitamente, né, de uma forma voluntária. Então, elas precisam consentir, autorizar que vocês usem esses dados. E essa autorização tem que ser espontânea e tem que ser bem explícita. É um termo de consentimento que a gente diz. Porque dentre esses dados que a pessoa está passando para vocês, podem existir dados sensíveis, mas também todos os dados pessoais comuns, né? Os sensíveis, o que são dados sensíveis? São dados que se referem à posição política, se ela é sindicalizada ou não, referente a uma doença que ela tenha, a opção sexual dela, então, assim, biometria, coisas que são muito, digamos assim, merecem uma atenção maior ainda, né? Porque se referem, por isso que são sensíveis, né? E se referem a informações das pessoas que podem causar grandes riscos se forem vazadas para a moral da pessoa. Tem muito de dado comportamental, né? Comportamental, exato, aquela coisa que pode expor a pessoa a uma situação, exato. Por exemplo, eu não autorizei e aí meus dados são vazados na internet, é usado para uma campanha XPTO, quer dizer, alguma coisa que eu não autorizei que vai expor uma situação de doença, por exemplo, saúde. Exato. Né? Uma opção por sexual. Exemplo, Marcinha, campanhas, por exemplo, campanha de captação para hospitais. De repente eu uso um doente para fazer uma campanha, como é que é isso? Então, isso é o que há de mais delicado no que se refere à privacidade. Inclusive, foi na Comunidade Europeia, que foi a legislação, que inclusive a legislação do Brasil, ela se inspira na GDPR, que é a legislação da Europa, e a primeira multa na Comunidade Europeia foi exatamente em um hospital em Portugal. Porque justamente foi o que vazou. Foi um dado, foi constatado que uma enfermeira usava a senha de uma médica e tinha acesso ao banco de dados que só a médica deveria ter. E esse hospital foi autuado a uma multa milionária em euros. Nossa. E exatamente. Por quê? Porque os dados de saúde são dados sensíveis.
são dados muito delicados e que devem ter a maior proteção possível. Então, as instituições que trabalham com saúde, com dados sensíveis, nesse aspecto, tem que ter preocupação redobrada, né? Então, quer dizer, se for usar o dado para alguma coisa, por exemplo, vamos supor uma outra situação. Eu tenho um banco de dados de pacientes e, de repente, tem os familiares dos pacientes. Eu quero fazer uma campanha de captação. Se eu não tiver isso autorizado, quer dizer, se a pessoa não autorizou que aquele dado pode ser utilizado para aquele tipo de ação, então eu estou realmente fora da lei aí, não está dentro daquilo que a LGPD diz. Tá, na verdade, não só da LGPD, né? Porque, na verdade, isso já é um direito fundamental, a privacidade, né? Então, na parte de... Já existe, né? Isso, na parte de ações judiciais, isso já existe há muito tempo, isso está no Código de Defesa do Consumidor, isso está na Constituição Federal, enfim. Mas a diferença é o seguinte, até hoje, até agora com a implantação da lei, antes da implantação da lei, as punições viriam somente se a pessoa ingressasse na justiça, tivesse uma sentença favorável e tudo mais. O que mudou significativamente é que com a lei em vigor, vai haver também multas administrativas, né, para as instituições enquanto instituições. E essas multas vão variar desde uma advertência até penalidades pecuniárias altíssimas. Então, a lei está entrando em vigor agora, em setembro de 2020, e as multas vão valer a partir de agosto de 2021, essas multas administrativas. Então, a gente já tem esse risco de um titular de direito reclamar na justiça, ingressar com uma ação, pleiteando danos morais e tudo mais. Mas, além disso, nós vamos ter a possibilidade de punições administrativas a partir do ano que vem, né? Com a implantação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, essa é a preocupação geral, porque todas as instituições, pequenas, médias e grandes empresas, ou, né, associações, enfim, todas as pessoas vão ter que se adequar a essa legislação. Inclusive, isso é um caminho sem volta. Por quê? Porque essa adequação é mundial. E como a adequação ela reflete em fornecedores e prestadores de serviço, vai chegar um tempo que ninguém mais vai contratar uma empresa ou uma instituição, ou quem quer que seja, que não esteja adequada à LGPD no Brasil, que é a GDPR na Europa. Então, isso se torna uma condição de contratação. Isso é mais uma vantagem para quem sair na frente e se adequar, porque vai poder ter mais segurança na hora de contratar. Isso é uma forma... Não vai ter jeito, né, Márcia? Vai ter que trabalhar direitinho, né? Vai ter que ser ético, vai ter que trabalhar direitinho, vai dar um pouco de trabalho na parte de implantação disso. Eu acho que existem fases para isso. De repente, eu gostaria que você desse aí os caminhos e as fases para começar, porque, como você disse, em agosto de 2021 começa a valer a questão da multa. Então, a gente tem aí menos de um ano para a gente rever nossos fluxos, nossos processos, nossa forma de trabalhar, porque, assim, eu vou te falar uma coisa, no terceiro setor, Márcia, normalmente as instituições éticas, bacanas, elas já pedem autorização, elas não são invasivas, só que talvez não sejam procedimentadas, talvez os processos não estejam direitinho. Vai obrigar a gente a ser mais eficiente, mais eficaz, mais organizado e tudo mais, para que a gente possa se adequar. Fala para mim, qual é o processo disso? Como é que tem fase isso? Como é que funciona? Por onde eu começo? Eu sou uma instituição para pequenas, médias e grandes instituições do terceiro setor. Por onde eu começo?